Antes de começarmos a discussão em painel, peço que em reverência oremos pela presença do Senhor. Pai Celestial, obrigado por nos trazer de volta nesta noite, ao encerrarmos este simpósio. Novamente peço a Tua presença nesta casa, que abençoes a cada um de nós. Agora, abençoe este painel, ao finalizarmos e fazermos algumas perguntas. Que tenhamos aí Tua iluminação e respostas inspiradoras esteja conosco. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Senhoras e senhores, estamos prontos? Muito bem, aqui está a primeira pergunta que vou fazer aqui. Em poucas palavras, o que é o movimento da igreja emergente? Como poderíamos talvez defini-lo ou descrevê-lo? Dusty, quero te pedir que responda, por favor. Não vou bem definir, mas apontar para um dos aspectos mais perigosos do movimento. Ele é perigoso porque é tão sutil. É que este movimento está baseado no evangelho evangélico. Ou seja, se baseia em um evangelho que diz que você e eu, os filhos e filhas de Deus, vão continuar pecando até a volta de Jesus. Este é o aspecto mais perigoso e sutil desse movimento. Dave Fiedler cita Ellen White em seu livro Tremble. Fonte Sermons of Talks, volume 1. Falando sobre The Living Temple, o livro que Kellogg escreveu, em The Living Temple é feita a afirmação de que Deus está na flor, na folha, no pecador. Você pode imaginar que ela vai agora falar sobre a folha e sobre a flor, mas não. Ela se aborda o problema do pecador. Ela se concentra nisso. Não no panteísmo, ou no que nós cremos que é panteísmo, mas no aspecto do pecador. Ela continua dizendo, mas Deus não vive no pecador. A palavra declara que Ele habita somente no coração dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Ou melhor, que fazem justiça. Perdão. Deus não habita no coração do pecador. É o inimigo que habita lá. João 3,9 diz, o que é nascido de Deus não peca, porque a sua semente habita nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Por isso que eu creio que este movimento é tão perigoso. E esse, a meu ver, é o aspecto mais perigoso. Estou sendo lembrado que devo apresentar a plataforma para os que não estiveram aqui antes. À minha esquerda imediata está o pastor Steve Wohlberg, da White House Ministry, Janet Newman, de Walla Walla. Temos Alexandre Hernandes, de Utah, Jerry Wagner, da Advocate, que você conhece, Dustin Butler, que é aqui da Califórnia, pastor Stephen Bohr, muitos de vocês o reconhecem. Ele é pastor na Associação Central da Califórnia. Ele também é presidente e orador principal do Ministério Secrets Council. Don Riley, ele ainda não falou. Ele escreveu há pouco aqui no painel. Ele faz parte do corpo docente da Universidade de Walla Walla. Agradecemos por sua presença, Dr. Riley. E claro, o Dennis Triver, que tem vários títulos. O relevante hoje é que ele é presidente da Remnant Publications. Ele também é um dos coordenadores principais deste evento. E na ponta, David Frieda, que já palestrou nesta tarde. Ele já foi professor escolar e é escritor freelance. Aí está o painel. Vamos continuar com a segunda pergunta. Ouvimos falar muito de formação espiritual. O que exatamente é formação espiritual? Quero fazer um acréscimo aqui. Descrevamos também o que de fato acontece, o que a pessoa faz ou tem que fazer para praticar um exercício místico. Qual o efeito disso na mente? Quais são os perigos disso, pastor Wohlberg? Falou ontem. Por favor, vá em frente.
É uma expressão confusa para muitos, formação espiritual. Se tomarmos as palavras individualmente, sabemos o que significa espiritual. Quero ser uma pessoa espiritual, você também. Informação significa modelar algo a outra forma. As palavras por si mesmas naturalmente têm os significados básicos, mas o problema é que colocando os termos juntos, formação espiritual é uma expressão pacote, cujo resultado é basicamente, de acordo com John Markovic de Andrews, pesquisamos muito isso, é um pacote que forma um caminho para crescimento espiritual e envolve disciplinas espirituais. Isso é outro termo, formação espiritual envolve disciplinas espirituais. Agora, as disciplinas espirituais são uma série de procedimentos para supostamente encontrar a Deus e sua presença. Eles se baseiam simplesmente em ler a Bíblia, orar e meditar. Mas o negócio é que essas práticas estão interligadas nas tais disciplinas espirituais, com uma gama de outras coisas. Nem sei se estou pronunciando corretamente. Lécio divina ou lectio divina. Lectio divina, que consiste em ler a Bíblia e repetir, vez após vez, certas palavras bíblicas ou outras frases, repetindo-as constantemente. No livro Hunger, o Dr. John Dibdall, ele faz referência a Francisco de Assis, página 52. E repetidamente orava toda a noite dizendo só, Jesus, meu Jesus. Ele falava essas palavras e repetia. Outra disciplina ou prática espiritual são as orações do fôlego. E o Dr. Dibdall diz aqui na página 52, outra vez. Inalação, Jesus, paz ou amor. Exalação, medo ou dor. O simples fato de se concentrar em respirar, a recepção de amor e a expulsão da dor faz uma real diferença nas pessoas e traz um senso da presença divina. Isso se chama orações de fôlego, inspirar, expirar. Supostamente isso vai te levar à presença de Deus. Outra prática das disciplinas espirituais é entrar no silêncio, ou o centering down, onde você chega a esvaziar sua mente ou tenta fazê-lo para que possa se encontrar com Deus, que é uma prática muito perigosa. O perigo de entrar no silêncio é que você desliga seu cérebro e você se abre para o que ou quem entrar. Eles creem que é Deus que entra, mas eu não. Ellen White deixa claro que os que aceitam filosofias espiritualistas acabarão em uma situação tal na qual o diabo pode falar diretamente com eles e enganá-los. É muito perigoso. Muito obrigado, Pastor Steve. Outra pergunta aqui. Falar sobre isso fora da igreja é uma coisa, mas claro, as preocupações são que isso já se infiltrou na igreja. A pergunta é, qual você supõe ser o motivo subjacente? Porque muitos adventistas são atraídos ao movimento da igreja emergente. Quero lançar a pergunta ao painel comum geral, se quiser falar sobre isso, esse é seu momento. Enquanto eles pensam, penso que muitos entram nessa porque estão à procura por algo. A sua experiência cristã não está funcionando, então procuram outra coisa. Mal sabem eles que quando são tentados a ir nesta direção, estão se colocando no caminho que conduz ao diabo e não ao Senhor. Danny? Pego carona? Vocês têm que nascer de novo. Justificação pela fé. Se você passou pela justificação pela fé, você nasceu de novo. Em que palavra você resumiria sua experiência? Amor? Alegria? Paz? Se você não tem paz, não nasceu de novo, você vai andar à procura de paz em todos os lugares errados.
Mas tendo a verdade, a mensagem do advento, tendo os livros e tendo a Bíblia, você não acha que um dos motivos é que estamos tão preocupados com a mídia social e outras coisas? Não tomamos o tempo para estudar e ler, e quando isso cruza na nossa frente, isso parece algo bacana, atraente. Não nos assusta particularmente, não apresenta uma religião onde há uma cruz a ser carregada. Vocês acham que isso influencia também? David? Voltando à minha ilustração de algumas palestras, há 100 anos estamos boiando em salva-vidas, morrendo de sede e desidratação. Eu tenho que levar muito a sério quando Ellen White diz que separar o ministério médico do evangelístico, isso lança o pior dos males sobre as igrejas. Na prática, o que isso provocou foi que separou os leigos do senso de missão. Sabe, tem tipo um fenômeno, um efeito interessante que apareceu quando começamos a desacelerar, a morrer. É que nos tornamos protetores de nossos jovens, sabe? Antigamente saía muitos missionários e uma grande porcentagem deles morria. O custo elevado, o sangue de missionários. E se não fazemos nada, a não ser o que é seguro, ou o que aparenta ser seguro, não faremos nada. Esta foi a direção a qual cambaleamos, especialmente para os jovens, e eu passei a maior parte do meu ministério com adolescentes. Eles querem um desafio, eles não querem qualquer coisa bobeira, eles querem intensidade. Então o que fazemos foi substituir a intensidade de um desafio real pela intensidade de um conjunto de rock. Isso não é um bom negócio. Sim, obrigado, mandou bem. Muito bem, continuemos analisando o assunto. O que podemos fazer para contrafazer a teologia emergente e as armadilhas que vêm com ela? Dustin, você abriu a conversa há pouco. Não quer responder essa também? Não sei responder a sua pergunta. O que sei é que não podemos lidar com este movimento como lidamos com Desmond Ford em 1979. O que fazemos com Desmond Ford foi que administramos um sintoma. O que temos aqui são sintomas. Apresentemos muitos sintomas hoje e ontem à noite. Mas o que precisamos é uma cura. E volto a dizer, a verdadeira doença que temos é o evangelho evangélico nesta igreja. Ele é pregado de nossos púlpitos e não é o evangelho eterno. Se você se pergunta o que é o Evangelho Eterno, vá a audioverse.org e procure por Evangelical e Adventist e ouça tudo que você encontrar baixo esse tópico. Você vai rapidamente encontrar a diferença entre um evangélico e um adventista. Eu vou rapidamente mencionar 3 pontos que são ensinados nesse evangelho. Primeiro, pecado original, que diz que somos culpados pelo pecado de Adão desde o nosso nascimento. 2. A ideia de que só a justificação pela fé é necessária para a salvação e que a santificação não tem nenhuma função salvífica. 3. A crença de que, uma vez justificado, isso se estende indefinidamente ao futuro. E que a única forma de perder a justificação é se rejeitamos a Jesus. E não por pecado aberto e premeditado. A solução é não lidarmos com isso como o fizemos no passado. Obrigado. Janet, sim, por favor. O que eu vi em várias igrejas na minha comunidade? Muitas pessoas se assentam e escutam sermões que estão cheias de autores e citações emergentes, mesmo sermões inteiros de livros da igreja emergente. Ficam lá sentados em silêncio como se estivessem hipnotizados. É como se estivessem debaixo de um chuveiro quente sobre a água gostosa e confortante. E não se raciocina muito. Eu estou convicta de que há muitos na igreja que estão escutando essas mensagens e não fazem ideia do que se trata. Isso, basicamente, é o conceito laodiceano. Se isso deve mudar, tem que haver estudo independente.
Ontem à noite eu apresentei algo que nunca falara, porque eu nunca falo contra a minha igreja. Mas a esta altura do campeonato não creio que possamos permanecer sentados em um banco da Igreja Adventista do Sétimo Dia e pensar que cada pastor nos dará um evangelho completo adventista do sétimo dia. E como indivíduos sentados em nossos bancos, como leigos, não teólogos, não acadêmicos, não autores, simplesmente leigos, e isso é tudo que eu sou, temos que ir para casa e verificar com a Bíblia tudo o que escutamos do púlpito. Se não fazemos este estudo independente, seremos enganados. Não quero dizer que isso está acontecendo em cada igreja adventista do sétimo dia. Me mudei de uma igreja adventista do sétimo dia a outra, porque estava escutando mensagens totalmente emergentes, regularmente. Eu falei com o pastor sobre isso várias vezes, pessoalmente, bem como por cartas. Quando eu falei com ele sobre a teologia da igreja emergente, ele disse, o que é isso? Quando eu mencionei meia dúzia de teólogos da igreja emergente, ele me disse, eu li todos eles, são maravilhosos. Aí eu disse, bem, como você lida com a mistura da verdade e erro nesses livros? Ele respondeu, eu aproveito as coisas boas e deixo de lado as ruins. Então eu disse, como você reconcilia isso com Isaías 8:20? A lei é o testemunho, se eles não falarem assim, não há luz neles. Ele olhou para mim, pasmo, e disse, bem, esse fato é um argumento bom. Isso foi em minha casa. Ele sumiu dali em 30 segundos. Não quis confrontar um assunto assim. Não podemos ficar escolhendo materiais, pegando o bom se está misturado com o mal, porque não há luz neles. A Bíblia nos diz assim, a senhora Watt também, vá para casa e estude por si mesmo. Faça anotações na igreja. Escreva as citações que você ouve. E depois verifique. Você pode pesquisar no Google qualquer autor e descobrir o que ele crê de verdade. Pastor Gore. Essa é uma grande pergunta. De onde está vindo? O problema não vai ser resolvido se não souber de onde isso está vindo. A meu ver, isto está vindo de seminários não adventistas, onde nossos acadêmicos são treinados, depois eles treinam nossos pastores, e finalmente os pastores o introduzem na igreja adventista. E até que este problema seja resolvido, não conseguiremos realmente resolver o problema. Quero mencionar, e o Dr. Dave provavelmente vai se identificar com isso. Aliás, eu li teu livro, muito bom, Tremble. Ellen White, por um bom tempo, se recusava a ler The Living Temple. O profeta de Deus se recusando a ler The Living Temple de Kellogg. O filho dele teve que insistir. Quase que torcer o braço dela até quebrar. Você tem que ler este livro para saber o que Kellogg está ensinando. Agora a pergunta é, se o profeta de Deus teve muito medo de ler um livro cheio de misticismo e panteísmo, o que dizer dos nossos seminários onde livros assim são dados aos nossos jovens e não tem nenhum fundamento teológico sobre o qual possam avaliar essas coisas? Portanto, tem que haver uma mudança na fonte. Alguém em sua igreja local falando no nível pessoal. A pergunta é, o que devo fazer se minha igreja local está rumando na direção desse movimento? O que uma pessoa individual pode fazer? Pastor Born, algum pensamento sobre isso? Sabe, eu recebo todo tipo de e-mails, telefonemas e mensagens encaminhadas com essa pergunta. Isso mostra que é um grande problema.
Recebo e-mails de pessoas que dizem: eu não tenho mais uma igreja que possa frequentar. É triste. E perguntam: o que devo fazer? Bem, basicamente, a Bíblia nos diz qual deve ser o processo. Primeiro, você vai falar com o pastor. Se o pastor não te ouve, você se volta à comissão da igreja. Se eles não te ouvem, você o leva a uma assembleia da igreja que eventualmente acontecerá. E informe a igreja. E se não funcionar ali, você terá que falar com os oficiais da associação. E informa o que está acontecendo na igreja local. Esse é um processo que Deus diz que devemos seguir. Agora, se em cada um desses passos os indivíduos estão... E eu provavelmente não deveria usar a palavra contaminados, mas eu vou usar por essas ideias de igreja emergente, então a pessoa terá que mudar de igreja local, por amor à sua própria saúde espiritual, para que sejam alimentados. Mas eu diria que esse seria o último recurso. Alguém me disse há muito tempo que só há duas formas de mudar a igreja: educação e evangelismo. Sem pensar bem, é o que muda a composição dos membros. As pessoas que você vai entrar e as que crescem nela recebendo educação. Por isso eu sugiro, se você quiser mudar algo, que você lecione ou abra uma escola de evangelismo. Precisamos de muitas delas. Na raiz do movimento emergente está o pensamento pós-moderno. E o pensamento pós-moderno é caracterizado pela ideia de que a verdade é subjetiva. A verdade não é encontrada num livro. A verdade se encontra dentro de você. E tua verdade pode ser diferente da minha verdade. Mas nós dois temos a verdade. Sabe o que acontece? Voltando a Kellogg. Isso realmente é espiritualismo e panteísmo camuflado. No fundo, porque as ideias de Kellogg, levadas ao seu extremo, significam tanto o teu sistema ético como o meu sistema ético são aceitáveis, porque nós dois fazemos parte da essência universal de Deus. Então, o que faz tuas decisões éticas melhores que as minhas, se nós dois somos deuses? Entendem? No final de contas, a intenção do diabo é descartar a verdade objetiva, tirar o padrão pelo qual podemos avaliar tudo, para ver se é verdade ou não. E isso é o que, no fundo, o diabo está tentando fazer. Jerry, o que é evangelho social? E faz parte do ministério de Cristo? Boa pergunta. Aliás, alguém de vocês esteve no GYC? Essa é uma das melhores coisas acontecendo em nossa igreja atualmente. Um maravilhoso ministério para jovens. E seja intencional ou não, o One Project se posicionou como rival ou pelo menos uma alternativa ao GYC. GYC é a melhor coisa acontecendo atualmente. Muito bem. Justiça social ou evangelho social? Em primeiro lugar, é um termo mal definido. Livros inteiros foram escritos sobre isso, mas que falharam com o trator da definição. Jim Wallace se posicionou como uma das principais autoridades entre os adeptos. Ele é de Washington e é um dos fundadores do Sojourners Ministry. E ele mesmo tem dificuldades de definir exatamente. Agora, algumas pessoas genuinamente querem ajudar. Isso é bom. Mas nunca devemos elevar as necessidades físicas acima das necessidades espirituais. Jesus nunca fez isso e olha que ele fez muitas boas obras. Aprendemos disso e somos atraídos a ele pelo Evangelho. Mas ele sempre elevou o destino espiritual de uma pessoa sobre suas necessidades físicas. Todos os que Jesus curou, mais cedo ou mais tarde, morreram. Também creio que leva à confusão na igreja. Confusão sobre o papel da igreja. Essas coisas requerem sabedoria para discernir e tempo para entender. Olhemos para Atos, se queremos entender a justiça social.
A função primária da igreja é querigma, em grego. Isso significa a proclamação do Evangelho, uma mensagem essencial. E isso é algo que só a igreja pode fazer. Esses foram os sentimentos por trás dos discípulos, eu creio. Quando chegou a hora de distribuir comida aos necessitados, eles disseram, não podemos negligenciar a proclamação do Evangelho para servir as mesas. Não queria dizer que não é importante, mas que a proclamação do Evangelho é preeminente. A igreja tem que fazer o que só ela pode fazer. Ninguém mais pode fazer isso. A igreja não pode ser rebaixada a simplesmente um provedor de comida. Não vai ajudá-las de verdade. Vai mantê-las vivas por um pouco mais, mas não vai ajudá-las a alcançar o reino do céu. Isso não é amor. Negligenciar o Evangelho. Temos que avançar rápido. Quero mandar esta pergunta para o David Fiedler. David, você acredita que o pós-modernismo e o movimento emergente é o que Ellen White chama de ômega? Historicamente, sempre foi sugerida a possibilidade do ômega. As sugestões começaram em 1907. Você pode mencionar 5 ou 6 coisas. Essa é a única que cai como luva. É isso realmente o ômega? Eu jamais vou subestimar a habilidade do diabo de piorar as coisas. Eu sei que parece simplório, mas sério mesmo. O ômega? Eu penso que Ellen White estava tremendo por pessoas neste auditório também. Nós ainda não vimos o inferno na Terra. Podemos estar a caminho. Você tem 2 minutos ou vou concluir com o pastor Borla. Em um ano antes de eu começar a lecionar na Walla Walla, há uns 23 anos, eu trabalhava em um laboratório onde eles traziam filósofos de Berkeley, Califórnia, para ensinar as pessoas como abrir as suas mentes e pensar de uma forma mais clara e tomar melhores decisões. O negócio foi tão feio que finalmente encerraram o projeto. Mas menos de um ano mais tarde, estou em Walla Walla e recebo um folheto de minha igreja. Ali dizia que haveria um simpósio sobre o poder do Espírito em uma semana ou 2. Ao eu ler, reconheci tudo o que tinha ouvido no ano passado. De acadêmicos mundanos, Califórnia, Berkeley. Isso agora estava entrando na minha igreja. Só as palavras foram não sobre melhorar sua mente para tomar decisões melhores ou desenhar melhor, porque sou um engenheiro, mas era como melhorar sua mente para dar melhores estudos bíblicos. E quando eu li isso, vendo a inteligente escolha de palavras, eu concluí que tem alguma coisa por trás disso que não está certo. Eu não tinha lido ainda. Só era o anúncio. Decidi ligar para o pastor e dizer, ajude-me a entender de onde você consegue suas ideias. Consegui linha. A conversa foi assim. Primeira pergunta. Você é o pastor que está vindo a essa igreja, a maior da associação do Alto Colômbia? A resposta foi sim. Pergunta 2. Você recebeu treinamento em programação neurolinguística? E ele disse, não recebi. Pergunta 3. Para você vir ensinar isso, você teria que ter recebido um treinamento em um seminário do tipo Treinamento para o Treinador, no NLP Lab 2, para estar qualificado para ensinar esse assunto. Você foi treinado no NLP Lab 2, Treinador para Treinador? Sua resposta foi não foi. E o próximo comentário foi, eu tenho um documento aqui, com a lista de todos os pastores adventistas do 7º dia que foram treinados no Lab 1, Lab 2. O teu nome está aqui. Então, de onde você está conseguindo as ideias para este seminário? Ele fez uma pausa, então disse, desculpa, eu menti para você. Eu fui treinado no Lab 1 e no Lab 2. Assim, qual era o trabalho desse homem? Bem, eu pesquisei faz pouco tempo aonde ele trabalha.
Naquela época, penso que ele era o ministerial da associação e antes assistente do presidente da divisão norte-americana. E hoje? Ontem à noite, nós vimos seu nome projetado na palestra de Alexa, professora adjunto de formação espiritual, Universidade de Andrews. É importante que entendamos a verdade. Sabemos onde encontrá-la. Podemos vê-la e agir quando uma situação assim acontece. Um último pensamento. Quando o Alex Bryan deixou a igreja universitária e foi para Ohio, se formou uma comissão para procurar outro pastor. Houve um pastor que estava de passagem e fez uma palestra, e ele estava em Califórnia e sua foto foi mostrada hoje também. Eu estava escutando e depois de 2 minutos eu disse, temos alguns problemas aqui. Comecei a tomar notas. E parei depois de 10 minutos porque cheguei ao problema número 5. De menosprezar as doutrinas da igreja adventista do púlpito da igreja universitária. Quando cheguei ao número 5, eu disse, basta. Eu fui para casa e escrevi um e-mail ao presidente do comitê de busca, ao pastor. E disse, você não pode considerar este homem para ser nosso próximo pastor. Mas se tudo o que eu falasse fosse algo negativo, eu pensaria que estamos fazendo algo de errado. Meu e-mail dizia, não considere este homem para ser próximo pastor. E eu providenciei uma lista de 2 pastores que seriam bons candidatos. Pastor Bob, você tem 2 minutos. Eu sei que parece repetitivo, mas como o amplimento da igreja emergente impacta a mensagem da verdade na igreja adventista do 7º dia? Nós já ouvimos a resposta, mas resume e cristalize aqui para nós. 2 minutos literais ou proféticos? Eu sei a resposta. Que bom. Vai em frente. Antes que eu responda essa pergunta, quero dizer, o poder da igreja adventista do 7º dia está com os membros. Não na associação, não na união. Não nos seminários, mas em você. Você esteve aqui, escutou isso. Agora você tem que falar aos poderes superiores. Diga, chegou a hora de acabar com isso. Agora, voltando à sua pergunta. Seja gentil. Para responder essa pergunta, precisamos saber o que é a verdade presente. A forma como determinamos o que é a verdade presente é descobrindo onde Jesus está e o que está fazendo agora. Sabe, quando ele veio para morar nessa terra, no tabernáculo, ele veio para viver uma vida perfeita. Isso era a verdade presente. Quando ele foi à corte, sua morte e ressurreição era a verdade presente. Quando ele foi ao lugar santo para interceder, depois de sua ascensão, isso era a verdade presente. Foi isso sobre o que Pedro pregou. Mas agora Jesus está no lugar santíssimo, o santuário celestial. E tudo que se relaciona com o lugar santíssimo é verdade presente. As doutrinas distintivas da Igreja Adventista do 7º dia se encontram no lugar santíssimo. A lei, o sábado, a forma de saúde, o maná, é uma das lições. A ideia do julgamento, particularmente o julgamento dos vivos. A purificação do santuário da alma, assim como Jesus purifica o santuário celestial. O estado dos mortos está contido ali. Como assim? Bem, as pessoas vão para o céu ou para o inferno quando elas morrem. Por que você precisaria de um julgamento quando começa em 1844? Eles todos já teriam a recompensa morrer. A doutrina adventista da condição dos mortos está centralizada no lugar santíssimo. E isso é verdade presente. Eu quero mencionar, eu escrevi o livro chamado Adoração perante o Trono de Satanás. Ali eu analiso a visão de Ellen White no livro Primeiros Escritos, páginas 54 a 56. É uma visão assustadora, onde ela diz que havia multidões adorando perante um trono no lugar santo. Para encurtar a história, tanto o pai como o filho se mudaram para o lugar santíssimo.
Um pequeno grupo de pessoas que tinham seus olhos fitos em Jesus e se moveram como Jesus é o Santíssimo, pela fé. Mas ela disse que a maioria das pessoas permaneceram adorando perante o trono no lugar santo. Satanás ocupou o lugar que Jesus deixou. E as pessoas oravam, Pai, dá-nos teu Espírito. E o diabo soprou sobre eles uma má influência que julgavam ser o poder de Deus. Mas era o poder do inimigo. A parte desconcertante dessa visão, na verdade, não está em primeiros escritos, mas em uma segunda carta que ela escreveu a Enoch Jacobs, onde ela diz que viu um atrás do outro que tinham ido com Jesus ao Santíssimo, retrocedendo e se ajoelhando no lugar santo. E eles receberam a influência maligna de Satanás, em que se referia aos adventistas que foram ao lugar santíssimo com Cristo. E eles retrocederam para adorar do jeito que o mundo cristão adora. A verdade presente é o que há no Santíssimo. As verdades distintivas da Igreja Adventista que serão os assuntos de controvérsia no fim: o estado dos mortos, a lei e o sábado. Obrigado pelas palavras final, Pastor Bohr. Pastor Steve, poderia, por favor, oferecer uma oração? Depois o Pastor Chris vai nos despedir. Querido Pai Celestial, Pai, oramos no final deste fim de semana incrível. Oramos por teu povo, por tua igreja, pelos líderes do projeto One Project. Oramos pelas pessoas envolvidas neste engano, que está afastando de Jesus, do Jesus real, da Bíblia e das 3 mensagens angélicas. Oramos por nós mesmos, que nos dê sabedoria para saber o que fazer. Oramos para que, acima de tudo, possamos elevar a Jesus Cristo sua justiça, seu amor, sua cruz, e a mensagem de que Jesus está voltando. Senhor, abençoe e guie todo o povo até o fim.